Continuando aqui na mesma toada, a área da saúde tem múltiplas camadas de problemas. E uma delas, sem dúvida, é a camada ambulancioterapia. Muitos pacientes, já fragilizados pela doença, precisam submeter-se a longos e desgastantes trajetos para receber tratamento adequado. O que a pré-candidata idealiza para combater este mal? Esse assunto é a maior dor da nossa região. Não sei do resto do estado e do país, mas pela questão financeira, né, pela nossa questão aqui de empobrecimento da região, é uma dor que realmente é mais profunda. Vou te dar o exemplo de Pelotas, tá? Onde 30%, olha o número, 30% da população espera numa fila para atendimento, seja de consulta, exame ou cirurgia. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A pessoa que trabalha para minha mãe e para o meu pai, que trabalha com eles há 36 anos. Ela está com um tumor e ela está esperando por uma consulta há 6 meses para ser encaminhada para um tratamento que ela já sabe que precisa de cirurgia. Então quer dizer que ela pode ser chamada pro exame, nem é para cirurgia, quando já tiver morrido? É duro o que eu estou dizendo. Mas é mais duro ainda para um pai com um filho nos braços. Então isso é um desrespeito humano muito grande. Para mim, o mais profundo de todos. Lidar com a dor do ser humano e não ter essa empatia. Hoje, quando se recebe uma emenda no município, uma emenda parlamentar, o dinheiro da saúde não pode ser desviado para outra área. Os outros podem, né? Mas o dinheiro da saúde não. A maioria dos políticos dão dinheiro para a saúde por solidariedade. Mas está tão sucateada e lá na pandemia foi tão represada que quando se avisava, olha, a saúde vai ser represada, parecia que não entendia o que não queriam entender. O caos está aí. As pessoas estão sem tratamento, as pessoas estão sofrendo, sabendo, sendo sentenciadas à morte. E quando a gente pega uma cidade polo, regional, que tem os seus hospitais com maior tecnologia, que atende toda a região, e ela está desse jeito, como pode estar o resto da região? Aí a gente pega os menores municípios, que têm os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, que diminui esse gargalo, mas não consegue dar todo o atendimento. As coisas mais graves, mais severas, vão para o polo regional ou para a capital. Então, eu acredito que a solução para os problemas está, mais uma vez, Diogo, na representatividade. Porque as outras regiões vão brigar pelas suas fatias e nós não temos, na hora de escolher o pedaço do bolo, quem vai pegar a nossa. Mas isso requer o quê? Que o nosso povo acorde. E disso a gente depende da sociedade, dos órgãos de imprensa para fazerem essa campanha. Olhem para a nossa região, olhem quem são os pré-candidatos, depois na eleição olhem quem serão os candidatos. E eu não estou dizendo aqui para olhar para a Adriane. Eu estou dizendo para olhar para alguém que sinta a tua dor, que conheça a tua realidade, porque o cara lá de cima do estado não vai saber. Ele pode saber porque ouviu, porque leu, porque entrou no ChatGPT ou no Google. Mas a realidade mesmo, aquela dura, a gente só conhece quando vive. E aí, eles não conhecem a nossa pobreza, eles não conhecem as nossas necessidades, eles não sabem o que é ficar 6 meses para conseguir uma consulta. Eles ouvem falar isso, mas eles não têm parente, eles não têm amigo, eles não têm um conhecido, um funcionário que está padecendo para isso. E aí tu começa a falar com um e com o outro à tua volta. Eu duvido que tu não conheça alguém, Diogo. Eu duvido que a gente saia ali na frente e cutuque qualquer pessoa que esteja passando na calçada e ele não tem alguém que ele conheça também. E assim em Pelotas todo mundo conhece alguém que está na fila, esperando para a morte. Isso é a coisa mais horrorosa que pode existir. A dor do ser humano. E lembrando a todos os nossos queridos ouvintes que esta entrevista foi divulgada nos grupos de Facebook, lá em Pelotas. São em torno de 15 grupos de classificados em Juei. Foi distribuído por esses grupos. Nós participamos de 200 grupos. Candiota, Canguçu, Piratini, Pinheiro Machado, Arroio Grande, Jaguarão, a Vila Santa Isabel ali de Arroio Grande, Erval, Pedras Altas. Então é um alcance muito grande. Então foi bem trabalhado a divulgação, principalmente aqui em Erval. São mais de 15 grupos também de WhatsApp entre classificados em Juei. E lá no Instagram, né, que está em grande ascensão, a plataforma do Instagram.
Então, agradecemos aí a toda a audiência. Espontaneidade, naturalidade. Causos de Galpão. Histórias contadas com simplicidade. Tem histórias que não se escrevem, se contam. Como quem descansa o corpo e solta a alma. Prepare o seu mate, que a prosa de Galpão já vai começar. Continuando aqui, a nossa grande entrevista aqui no Interviews. O principal alicerce da saúde é a prevenção. E prevenção demanda educação. O ensino público brasileiro em geral, e o gaúcho em particular, com exceção de algumas ilhas de excelência, parecem estar fracassando no seu intento. Qual sua plataforma para essa área cujos tentáculos chegam a todos os aspectos da vida humana? E de que forma tornar a escola um ambiente atrativo e de desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes? Nossa, essa pergunta dava um dia de conversa. Tu começou lá na saúde, né? A saúde não é feita só de consulta e remédio. Ela é feita de prevenção principalmente, e é muito mais barato a prevenção. E a prevenção tá na água, tá no esgoto, saneamento básico, né? Tá na alimentação também, com certeza uma criança que não ingere os alimentos corretos na primeira infância, não desenvolve como deveria. E aí a gente chega na educação. Aí quando a gente chega na educação, a gente não tem uma educação de base. A gente começa que não aprende a respeito, regra, disciplina. Quando essas crianças não têm esse freio, esse pulso, elas não reconhecem o líder professor. Elas não valorizam o mestre. E os nossos professores não estão só sendo desvalorizados financeiramente. Eles estão sendo desmotivados por não terem alunos que os enxerguem, que os vejam como mestres. Eu tenho um dos meus maiores orgulhos na vida e espero que as minhas professoras escutem isso. E eu sempre falo, muitas vezes elas já me ouviram dizer isso, mas tem muitas professoras de quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, que são minhas amigas até hoje, que me acompanham, que estão comigo em um momento e outro da vida e que eu também faço questão de estar com elas nos delas, porque são as pessoas de quem eu mais me orgulho, que eu mais respeito, porque cada pedacinho da Adriane, cada princípio formado tem, óbvio, o dedo do meu pai e da minha mãe, mas o delas também. E aí eu não queria deixar ninguém de fora, mas eu preciso citar a Yeldes, a Ilair, a Sandra, a Vera Leonardo, a Luciara, a Loiva. São professoras, são mulheres, são pessoas que formaram o meu caráter. E hoje eu olho para trás e digo, tem tanta gente que fez a Adriane, e se eu perguntar para o meu sobrinho que tem 10 anos de idade, eu não sei qual vai ser a resposta. Isso é muito triste. Agora, se perguntar para essa geração sobre o jogador de futebol ou sobre os funkeiros, eles conhecem todos. Então é uma inversão de valores já aí. E a gente vai avançando, né? Vai avançando e tu pensa, se a gente não tem educação de base, como é que a gente quer remediar isso com cotas? Aí a gente chega na universidade e tenta passar régua. Agora vai ter cota para passar no vestibular. Aí cota para isso, cota para aquilo, cota para aquele outro. As pessoas chegam lá correndo perdidas. Elas não tiveram alimentação, elas não tiveram saneamento básico, elas não tiveram a escola para lhe formar na base e são jogadas dentro de uma universidade. Começa tudo errado. Mas não para por aí. Porque depois, para pós-graduação, de novo tem cota. Para residência médica, de novo tem cota. Para concurso público, de novo tem cota. Pô, mas já não deu a cota? Aí cota de novo. Vai remediar até quando?
Isso é mais um daqueles assuntos que eu falei lá no início, de manipular as pessoas. Ao invés de dar a isca, de ensinar a pescar, dá o peixe. Ao invés de falar a verdade, de ensinar a realidade para as pessoas, de fazê-las questionar, analisar e dar a sua interpretação, joga uma vantagem para ela não questionar, para ela se acostumar com o fácil. E o outro lá que não conseguiu chegar naquela cota também se acostuma, porque a vida não lhe cobra, e quando tu não tem cobranças, tu também não tem frustrações, e assim a vida vai ficando de qualquer jeito. Mas aonde está a raiz de tudo isso? Na educação básica. Educação que talvez os teus pais já não tenham tido da mesma qualidade, porque tu deve ter um pouco mais que a idade do meu filho. Mas a minha geração ainda teve, a geração dos meus pais teve mais ainda. Então, aquela educação básica, ensino fundamental 1 e 2, depois ensino médio, é aí que mora a diferença. Tu tá moldando o ser humano. O ser humano tá adquirindo experiências, construindo perspectivas de vida, sonhando, criando sonhos. Quando tu sonha, tu busca. Mas como que tu sonha? Quando tu tem acesso a alguma coisa que te faz brilhar o olho. E aonde que entra uma educação que faça brilhar o olho? A educação com a tecnologia, porque hoje essas crianças nascem conectadas. Está no DNA delas. Tu precisa estar conectado, mas ainda com os pés no chão. Tu ainda tem o papel e a caneta. Tu ainda tem a tradição. Essa mescla é poder montar o tradicional, o conservador, junto com o futurístico. O futurístico que para nós já é presente. Mas junto com tudo isso, trazer a harmonia dentro do esporte, dentro da cultura, para que haja também a diversão, o lado lúdico de tudo isso. Aprender brincando não é só uma frase, é se divertir, é fazer com prazer. Não quer dizer que é uma brincadeira, que é uma coisa irresponsável ou que não é para ser levada a sério. Não, aprender brincando é fazendo com prazer. Isso tanto na educação infantil, no ensino médio, na faculdade, como na tua profissão. É muito mais prazeroso tu dizer, bom dia, estou indo trabalhar com felicidade, do que, ai, meu Deus, que saco, tenho que acordar para ir trabalhar. Olha o peso e olha a leveza. Então, o olhar que tu dá no teu dia a dia para as tuas atividades vem da tua formação. Então, tudo isso é educação. Como que a gente vai querer esperar que um jovem seja feliz com o que está fazendo se ela não se preparou para isso? Ela não teve uma base para isso, ela não teve acolhimento, ela não teve uma estrutura. Primeiro tu chega às salas de aula, são todas sucateadas, os professores ganham mal, não tem educação. A lei não permite que o professor cobre, que o professor seja um mestre de verdade, que ele imponha as regras, que ele faça valer as disciplinas. Eu lembro que eu chegava na sala de aula, se chegasse o diretor, o coordenador entrasse, todo mundo levantava correndo, ficava paradinho do lado da mesa, tipo impostura de sentido quase, porque era uma autoridade que estava entrando, merecia respeito, tinha que ser ouvido, não passava uma mosca desapercebida. Hoje é livro pelo chão, é caderno, é lápis, é borracha, as pessoas com o celular na mão, ninguém olha para ninguém, ninguém respeita ninguém e ainda batem nos professores. E fica por isso mesmo, porque o professor não pode nem segurar com firmeza o aluno. Então são tantas coisas erradas, Diogo, tantas coisas para se corrigir ao longo desse caminho permissivo, que eu não estou dizendo que tem que bater, que tem que castigar. Não, eu estou falando que tem que corrigir, que tem que ter disciplina, que tem que valer as regras.